Porque Sigma só importava até a saga Que é a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco. Das casas, deles correndo nas casas, lutando. Pode crer. Aquilo ali foi a melhor. É. Depois eles não conseguiram. Não conseguiram. Não ficar sei, tão eu legal. nunca vi Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô falando. Nunca viu? Não, Pô, nunca é vi. o melhor desenho Nunca que vi. existe. Eu revi depois de adulto. Deve ser bom mesmo. É muito A galera bom. que gosta muito. Eu revi que meu pai me deixava ver. Ah, aí é bom. Só pra saber, assim, que eu já sabia por cima. Eu disse, não, vou assistir, mas assistir depois de adulto é muito maçante, porque repete muito. Não, repete muito, mas é legal. Assim, a trama é interessante. Pô, um que eu assistia quando era criança, mas repetia muito, era aqueles seriado japonês que é o mesmo episódio. Tipo Jaspion, né? Tipo Changeman, Jaspion. Jasper assisti. É o mesmo episódio Era criança. sempre, cara. E o meu filho, ele gosta de assistir o Power Rangers. Né? Ele veio lá no YouTube e tal. Aí, cara, mesma coisa. Aí ele tá curtindo e tal. O Power Rangers é uma ideia genial, cara. Eu vi. O Power Rangers é meio que uma cópia do Jaspion, né? Do Jaspion, mas é Cara. cópia do japonês. Rapaz, Power É uma Rangers cópia- genial. É o Não, seguinte, genial. quem criou o Power Rangers foi o compositor da música dos X-Men. Aquela. Tananana, Não sabia não. tananana. O lance era o seguinte: os caras tinham comprado um Power Rangers japonês, é o seriado japonês original, Power Rangers e tal, alguma coisa desse. Eu lembro. Eles compraram. Aí eles compraram as cenas de luta, vinham todas de lá. Aí os caras, pô, mas o público americano não vai assistir esse negócio todo importado. Então, eles filmaram nos Estados Unidos apenas as partes em que eles não estão fantasiados. Então é a parte que é o diálogo, que é não sei o que, os caras sem capacete e tal. Aí quando começa uma luta, que eles se transformam, aí são as imagens compradas de arquivo. Então as lutas são fake. Não é enganaram. fake. Mas é aquela coreografia toda dos... Não, mas peraí, não são os atores que fazem a Não. luta. Os caras, os japoneses. Pegaram. Meio que nem os japoneses são os atores. Exato, Porque São dublês, Quem que né? faz a luta, então? Agora vai sentir que já percebeu que o cenário das lutas sempre é um cenário meio Aberto. Meio aberto, estranho, é uma coisa que não É, é muito... A galera tá indo numa lanchonete, não pode uma lanchonete. As gravações dos americanos são todas feitas na Nova Zelândia. Assim como quase todo Power Rangers? Power Rangers é tudo gravado na Nova Zelândia, porque Nova Zelândia tem muitos espaços abertos, assim, que são cenários... Então era público caro, né? americano. Era caro fazer Power Ranger, né? Não, porque Os caras iam pra Nova Zelândia. você só compra as cenas de De diálogo, entendeu? Porque os monstros, poucas vezes você precisava reaproveitar alguns monstros fantasiados, porque eles só apareciam lá na base do chefe. Ou então, quando você tinha realmente uma localização que você mudava o vilão, Sim. entendeu? E aí, quando eles decidiram economizar nisso, ao invés de você ter um vilão que fala inglês propriamente, você começou a ter monstros que eram totalmente fantasiados, que não mostrava rosto, que não era maquiagem, porque você evitava de ter que localizar também os mestres. Eles só tinham que dublar. Eles compravam as imagens prontas de arquivo, vamos dizer, e só filmavam na produção americana, eles só filmavam os atores, aí com cara de americano e tal. Genial, cara. Entendi até que Eu não sabia disso. metamorfosear. É só o rostinho, né? Do ator mesmo, americano, que é uma bolinha, é só o rosto dele. Metamorfose. Botando a roupa. Não tem. E tem outra que é aquele Michael Bay, né? Que faz os filmes grandiosos e tal. Ele tem cenas de filmes dele que ele repete em vários. Porque ele fez a captação, aí tipo assim, sei lá, uma montanha explodindo, ou um carro caindo de um precipício e tal. Aí ele usa no Transformers, ele usa no 2012, sei lá o quê. Não, o 2012 é de outro cara, mas enfim, vocês estão entendendo, né? Ele produziu o próprio banco de imagens. Ele tem um banco de imagens dele. Aí ele vai reaproveitando. Ele vai reaproveitando. Aí eu vi também um vídeo desse de algum, não sei se foi no Omelete, os caras mostrando várias imagens que Michael Bay usou a mesma em vários filmes, sabe? Mas
O Túlio tá gravando já? Não. Tem 5 minutos que tá gravando. Você tá gravando? Ah, então Não, mas não bom. tá vogando, né? Já tá vogando. Porque quem dita sou eu. É. Tá. Quem manda é o Túlio. Não, aí. então, mas começa de alguma forma, faz... Não vale, mas vale porque eu posso inserir. Mas- Não, só aí vou você te- pode fazer cortes e tal. Mas eu só vou te apresentar depois. Não vou te apresentar agora. Tá. Porque eu faço a sua apresentação sem você. Aí depois a gente começa a conversa. Mas tu não fez nenhuma pergunta, pô. Tem que ter alguma coisa pelo menos pra falar. Até pra Não situar precisa, ele. não precisa. Se quiser, chega assim, Calciano, disserte sobre Power Rangers. É, de Sense Power Rangers e tal. Aí eu faço essa pergunta aqui e o Túlio já coloca a tua É. resposta ali no meio, entendeu? Exato. Aí Aí tem que funciona. fazer. Qual é a câmera que vai estar filmando? É ali? Só aquela. Ah, Você aí e tá essa lá. aqui, Aí tá certo. Não fica necessidade Então, de falar pra quem tá para aquela câmera. Então vamos lá. Tá. Falar a verdade, né? Fala a verdade. Eu vim aqui para dizer verdades. Eu vim aqui para dizer verdades, né? Por exemplo, Bukowski é superestimado, né? Que mais? Não, vou Não, mas começar. o Cox foi cancelado, né, recentemente. Hemingway é superestimado, né? Bukowski é superestimado. Né? Eu só não vou ser cancelado pelos adolescentes e pelas adolescentes, porque ninguém lê mais Bukowski, né? Adolescentes só lê Colin Hoover. Colin Hoover? Colin Hoover. Colin Hoover, uma grande autora da atualidade, porra. Sei não, quem é? O que ele escreveu? Ele escreveu É assim que começa e é assim que termina. Sendo que assim que termina é como começa. E assim que começa é como termina. Maria. É. Quase uma troca aí muito louca aí pros adolescentes. Nesse momento o entrevistador está tendo um aneurisma, entendeu? Porque esses conceitos adolescentes são muito complicados. São A muito geração Z eu complicados. não entendo, não. É. Você tem 2 filhas, né? Geração Z? Tenho uma Qual- filha qual a e um idade filho. A minha filha, 10 anos já 10 tá, já tá. E ela lê Colin Hoover? Não. Ela lê legendas de TikTok. Sim. Ela lê Já é um craque, né? craque. É mentira, nem lê as legendas e tal. Cara, a minha filha, eu tô tendo Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu tô tendo muita dificuldade em torná-la leitora, porque a alfabetização dela foi em plena pandemia. Ela perdeu 1 ano e meio, talvez, de aula formal. E isso foi muito ruim. Mas ela recuperou. Ela é muito inteligente, estudiosa e tal. Recuperou, tá bem, é uma boa aluna e tudo. Porém, o hábito da leitura por prazer, o hábito da leitura espontânea, eu tenho insistido, forçado a barra e tudo, mas eu não tenho conseguido ainda. Ela tem lido, ela leu 2 livros recentemente, uns livros bem ilustrados, bastante coisa. Leu Anne Frank e leu outro. Eu comprei um 100 Mulheres Incríveis, que ela não gostou tanto, não está lendo muito, mas eu estou forçando a barra. E agora que é férias, eu vou forçar bem muito e tal. A professora pediu umas coisas. Mas tem uma história maravilhosa do Afonso Romano de Santana. Ele é casado com a Marina Colasantos, né? Um casal de escritores consagrados brasileiros. E a filha deles não era leitora. Filha deles, eles tentaram de tudo, autores premiados e tudo. Escritores frequentavam a casa e nada da menina ler. Um dia, ela adolescente já, assim, tal, ela chegou em casa numa sexta-feira depois da aula, se trancou no quarto. E aí, trancou lá, saía só para comer e voltava pro quarto, tal. Quando chegou no domingo, ela saiu finalmente e falou: pai, mãe, ela tinha se trancado para ler um livro e só saiu quando terminou. Aí, pai, mãe, encontrei o livro da minha vida. Aí era Cristiane F., drogada, prostituída. Quer dizer, as coisas que eu digo nas palestras para os adolescentes, né? Se você não é leitor ainda, é porque talvez você não tenha encontrado ainda a leitura feita para você. Mas existe. Mas você não acha que essa questão da TikTok, redes sociais, essa coisa que a atenção, né? A atenção hoje é algo muito disputado. Você não acha que isso influencia, não? Atrapalha, com certeza. Mas Porque a gente porque luta, na nossa né? época, quando eu era adolescente, por exemplo, o primeiro livro que eu li, assim, que eu fiquei apaixonado foi Harry Potter. E na época nem tinha lançado todos. Na época tinha lançado os 4 primeiros. Eu lembro, assim, da minha coisa, assim, com Harry Potter. Eu li os 4 primeiros livros, aí não tinha mais livro, aí fui ler Tolkien, aí depois fui ler outros autores, aí depois eu comecei a pegar uma literatura maior e fui indo, assim, na adolescência. Mas naquela época, eu lembro que eu li Harry Potter nas férias, e nas férias basicamente, não tinha muita coisa para fazer. Eu estava em Brasília, não tem nada para fazer em Brasília.
Então, eu tava lá em Brasília, minha prima falou, tô lendo esse livro, lê aí. Aí eu li e gostei. Sendo que hoje em dia, esses adolescentes têm o quê? Tem Roblox, tem PKXD, né, que são jogos, né, jogos de adolescente, que já estão ali naquela coisa do metaverso, né? São universos que você vai criando. E você tem rede social, você tem TikTok, então você tem uma competição muito maior pela atenção. Que eu acho que dificulta a leitura, né? O vício em vídeos internéticos, né? Essa coisa do TikTok, é o principal empecilho para ela. A minha sorte é que a minha filha, ela não é muito da leitura ainda estou nessa fase de sedução, mas ela é muito do esporte. Ela é um atleta, ela gosta muito de brincadeiras outdoor, né? A brincadeira fora de brincar mesmo, uma coisa física, de brincar com o irmão, de correr, brincar, pular, bagunçar, muito bagunceira. Então, não é uma batalha perdida, não. Dá pra lutar ainda. Aí, o erro que eu cometi com ela de não ter sido cuidadoso, eu tô tentando não repetir. Né? Porque é como dizem, né? Vamos esquecer os erros do passado e focar nos erros do futuro. Né? Aí Focar em novos traumas para colocar, né? o meu filho, ele já é fã de Ruth Rocha. Eu leio para ele todas as noites, de 3 a 4 livros e tal. Às vezes eu tô Tem quantos anos, morrendo, seu ele filho? tá com 4, vai fazer 5. Sim. Aí eu acho que a gente vai conseguir converter em leitor e tal, porque o trabalho de base, Já né, tá a base mais. vem forte. Aí a gente tá nessa de... ele tá lendo bastante. Ele tem vários livros infantis que eu tenho que são de autores que são amigos meus. Ele já sabe que é a Bia Madruga, quem é o Felipe Anjo, quem é o Antônio Francisco. Eu mostro para ele e falo, ó, o papai conhece esse escritor aqui e esse ilustrador aqui. Aí ele fica perguntando, quem foi que ilustrou? Aí eu, esse. Quem foi, né? E quem foi que escreveu? Aí esse. Aí fica nessa. Aí eu fui nos 30 anos do Clowns e Shakespeare, teve aí o Felipe Anjo. Aquela virada Fui lá, aí levei ele e o Felipe Anjo estava lá. Eu falei, ó, ele é o livro que a gente... alguns livros que a gente lê à noite e tal, e assim vai. Mas é isso, né? Porque um dos meus trabalhos aí nas escolas para convencer os adolescentes a serem leitores. E o argumento que eu uso é esse, olha, vocês podem ter a opção de não ler, se não quiserem, mas se escolherem ler, além de vocês ficarem mais espertos do que os colegas de vocês, vocês vão estar fazendo algo que vai ser, que pode ser muito divertido para vocês, como foi e como é para mim até hoje. Eu só uso, eu jogo baixo, eu só uso argumento raso para convencê-los a serem leitores. Eu começo falando a coisa da cognição, do aprendizado, do não sei quem, mas aí eu pego e falo, vamos falar daquele momento com aquela arroba que faz o seu coração bater mais forte, né? Que é o lance da paquera, né? Aí eu falo para eles que ler ajuda você a paquerar melhor, porque quem paquera quando é jovem ou em qualquer idade, ele está atrás de alguém interessante e todos nós estamos tentando parecer para as pessoas sermos essas pessoas interessantes. Aí eu falo para eles, não pareçam ser interessantes, sejam essa pessoa interessante. Aí falo da paquera, falo das notas melhores, falo da competição, que quem lê chega na frente de quem não lê, e a vida é uma competição e tal. E falo de outras coisas também, falo de grupos de WhatsApp. Aí todo mundo tá em um monte de grupo de WhatsApp. Ler pode fazer a diferença entre você ser a piada do grupo de WhatsApp ou fazer a piada do grupo de WhatsApp. Porque quem lê, ele não cai em fake news, ele cai menos em golpe. Sabe esses golpes de ficar tentando roubar perfil de Instagram, ficar tentando roubar o teu perfil de WhatsApp para pegar dinheiro, pegar Pix, essas coisas? Quem lê, ele desconfia mais das coisas, porque ele cria uma casca, anticorpos que impedem ele de cair em golpes, porque ele cria consciência crítica, capacidade analítica e desconfia das coisas.
e não cai facilmente nessas esparrelas. E como é que eles recebem isso? Como é que os adolescentes recebem? Eu acho que o da paquera é um excelente argumento. Principalmente se o adolescente for feio, aí que ele vai na paquera mesmo. Vá, mas aí é que Ele vai, tá. já compra o livro, que foi a minha estratégia quando eu era adolescente feio, eu lia para ser mais interessante. É interessante. Né? Mas, assim, como é que esses adolescentes de hoje recebem isso? Eles recebem como uma novidade, né? Eles nunca pararam para pensar daquela forma. Quando eu vou falando essa coisa do WhatsApp e tudo, aí eu digo para eles sobre o tiozão do Zap. O tiozão do Zap não tem idade. Então, se você cria a capacidade analítica, crítica e tal, você não vai ser o tiozão do Zap nunca, né? Aí eles vão analisando aquilo, eles vão introjetando aquilo porque faz parte do mundo deles. E aí eles veem que a leitura pode contribuir para que o mundo deles, que eles vivem, eles continuem vivendo ali, mas que eles se sobressaiam nele. Então, eles recebem com surpresa, com novidade, mas com humor, né? Porque eu faço isso numa palestra ali que eu estou conversando com eles e de uma maneira muito leve, muito engraçada. Mas a gente vive num paradoxo, né? Porque a leitura nunca foi tão necessária. Porque todos os aplicativos, todas as aplicações de rede social, de internet, você precisa ler. E você precisa escrever. Né? Mas, ao mesmo tempo em que a leitura ela está sendo um hábito, eu não digo que está sendo perdido. Eu acho que não vai ser perdido, eu acho que não está sendo perdido, mas está ficando cada vez mais restrito. Né? Esse hábito de leitura, esse hábito de leitura por prazer. Né? Então, eu acho que existe meio que um paradoxo hoje em dia, né? Porque hoje você precisa ler e você precisa saber escrever para tudo. Né? Então, todas as suas interações, na época quando eu era adolescente, que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet, né? No máximo tinha um computador velho, você não tinha muita interação que você precisava da escrita. Você escrevia quando você ia para o colégio, fazer um trabalho da escola, uma atividade do professor. Mas hoje você tem que escrever o tempo todo. Não né? sei, viu, Fábio? Você dá comando de voz para tudo hoje. E esse adolescente, eles dão comando de voz, como é que é? Porque eu não tenho tanta... A sua filha, quando ela manda mensagem... Meu filho de 4 anos, ele pega o controle remoto e fala YouTube. E aí vai. E a TV faz, entendeu? Tinha uma colega de trabalho da minha mulher, que uma vez ela mandou um texto escrito pelo WhatsApp e a colega respondeu com áudio, assim, que era aí respondeu, mulher, mande áudio que eu não sei ler, sabe? Mas ela usava telefone, usava WhatsApp e tal, enfim, era uma pessoa mais humilde, obviamente, tudo, mas ela nem sabia, inclusive, minha mulher nem sabia, claro que não sabia, senão não teria escrito, né? Mas, enfim, não sei se precisa, porém, eu também não vou ser catastrofista. Será que sempre não foi assim? Se você pega Platão, há 4.000 anos, Sócrates, há mais tempo do que isso, eles já falavam da juventude perdida, que não queria saber de cultura, de leitura, de aquisição de conhecimento. Quando você vai se atualizando, sempre tem a sensação de que a juventude não lê, não se interessa e tal. Sempre é uma minoria. Sempre é uma minoria. Se você vai, e como eu vou muito a escolas, e escolas estaduais sobretudo, são as que eu mais vou, sempre tem os leitores, sempre, em todo lugar. E os escritores, e o cara que quer ser quadrinista e artista, sempre tem. Eles estão em toda parte. Eu só faço esse tipo de análise que você faz se for amparado em pesquisa. Se você for amparado em uma pesquisa que existe uma tendência da sociedade e o índice de leitura está diminuindo na geração, sabe? Mas eu acho que sempre foi pouco. Sempre foi pouco. A gente luta, batalha para tentar crescer isso, mas se é pouco hoje, mas era pouco há 10 anos, era pouco há 20 e tal. São poucos leitores por prazer, o leitor literário. Mas, por outro lado, acabou de sair a pesquisa dos livros, né? O mapa brasileiro dos livros, saiu há um mês e pouco. E o cenário é até de certo otimismo, assim, tipo, o número de livros lidos em média pelo brasileiro não é tão baixo quanto já foi, ou quanto se pensava. Porque são minoria de pessoas que leem, só que essa minoria de pessoas que leem lê muito, entendeu? Tipo,
Se você lê 20 livros e eu não leio nenhum, cada um de nós leu 10, né? Não é assim que funciona a estatística? E assim é. Você lê 20 livros e 20 pessoas, e outras 19 pessoas não lê nenhum. Então, cada um lê um. Isso é uma coisa assim que, por exemplo, eu acho que é uma coisa que, não sei também, não sei se eu tô sendo essa pessoa, essa juventude perdida, essa geração, mas a gente tem uma questão de fechamento de livrarias. Tem que acabar o jovem, né? Tem que acabar o jovem. Tem que acabar o jovem. Só a favor. É. Mas você tem uma questão atual de fechamento de livrarias que eu acho, não sei se perigoso. Agora também não sei se é uma questão de mercado também, né? Porque a gente tem a Amazon que engoliu tudo. Né? E quando eu falo de fechamento de livrarias, eu falo muito especificamente da Livraria Cultura. A Livraria Cultura, quando eu era adolescente, a gente pirava na livraria. Queria, e eu ia para Recife. E a minha ideia era ir na Livraria Cultura de Recife. Quando eu fui para São Paulo, o primeiro lugar que eu fui foi a Livraria Cultura de São Paulo. E era aquela coisa maravilhosa, um monte de livro. Eu passava a tarde, pegava um livro e lia. Né? E hoje em dia não tem mais isso. Agora, embora o consumo mudou para e-book, né? Para Amazon, né? Para outros tipos de consumo, né? Agora, deixa eu te falar de outra coisa. E o surgimento de livrarias pequenas? Que está acontecendo aí no Brasil. Né? Livrarias aqui, se a gente pegar só aqui em Natal, tem a Távola ali em Parnamirim, tem... A Távola eu fiz só uma vez, cara. Mas é maravilhosa. É uma livraria maravilhosa. E é um fenômeno que tem acontecido muito em São Paulo, Rio, vários lugares. O que acontece é uma questão de mercado, sim. Essas livrarias que faliram, eu estudei muito o caso delas e tal, elas entraram numa lógica, de certa forma, parecida com Americanas, sendo que sem a parte da fraude, né? Americana, né? Sem a fraude contábil. Isso, né? Vamos acabar com a corrupção, vamos privatizar as Americanas, né? Mas, enfim, privatiza que melhora. O que é que aconteceu ali? Elas pegaram um aumento econômico de um boom das commodities ali, no final do governo Lula II, e aumentaram os investimentos projetando ganhos futuros baseados numa manutenção daquela tendência que havia. O que aconteceu em seguida? Uma recessão, e como acontece nos ciclos econômicos, as recessões elas não são exatamente rápidas, né? Elas demoram um pouco. E aí elas quebraram, saíram quebrando. A cultura quebrou, a leitura não, desculpa. A leitura, Saraiva, eu vou né? falar dela no final, mas a Saraiva quebrou, que já tinha quebrado a Siciliano, que já tinha sido comprada pela Saraiva. E assim foi. Esses os dois casos mais emblemáticos. Mas a FINAC saiu do Brasil, tem muito caso assim. Por que a leitura fez diferente? A leitura, essas empresas, elas projetando um crescimento enorme e tudo, baseando-se em cidades grandes, né? Megalomania, tudo. E aí, quando o faturamento começou a cair, aí você começa, com pouco dinheiro, você começa a tirar de um canto que dá lucro para cobrir o outro e tal, e aí vira a tal da pirâmide que acabando com o fluxo de caixa e quebrando a empresa. A leitura, ela, primeiro, apostou em cidades menores, não é? Segundo, em uma tática que é o seguinte, eles não têm estoque, o que eles têm é o que eles vendem e repõem quando vendem. E outra, se a livraria não dá lucro em 2 anos, eles fecham. Acabou. Que é para não se arriscar, não correr risco maior do que pode. Resultado, estão abrindo em tudo que é canto, porque dá certo. Para shopping a leitura, né? Que abriu recentemente? Não. Não é. É uma Nobel. É Nobel, é verdade. É uma Nobel. Leitura que é só o Natal Shopping, né? E acabou de abrir no Midway. No Midway também, né? Exato. Em cima de quem? Da Saraiva. Saraiva. Faliu lá, abriu uma leitura. A gente está falando de Natal. Se eu me engano, no shopping, no Norte Shopping, tem uma leitura também, né? Me ajude. Não sei. Não sei. Procura aí no Google, ver se é verdade. Vou procurar. Mas assim, a gente está falando de uma realidade de Natal que hoje a gente tem mais livrarias do que há 5 anos. Porque a gente falou de um monte de livraria agora, abriu no Prá-Shopping, abriu... O Prá-Shopping tá bombando, tá legal do Prá-Shopping. Abriu um clube de livros lá dentro,
tem um movimento bem bacana. Eu moro ali próximo, sempre estou por ali, eu sempre vejo um movimento. A Nobel abriu no Praia Shopping, tem a Távola que abriu há menos tempo que isso, temos as duas leituras, temos a cooperativa da UFRN. Entendeu? Mas Natal teve uma livraria pequena na Afonso Pena. Qual que era o nome daquela livraria? A Limbo? Limbo. Limbo. A Limbo, que foi... Eu cheguei aí uma vez, mas muito tempo parece que fechou, né? Era uma livraria pequena, tinha um movimento e tudo mais. Eu até enxergo a Távola meio que como vamos dizer assim, um futuro da Limbo, né? Uma nova Limbo. Talvez, Os perfis dos donos são bem diferentes, né? A Limbo era realmente de uma galera publicitária bem descolada e tal. Era o Daniel Duarte, o Márcio Nazianzeno e o Gabriel Novaes. A Távola não. A Limbo fechou faz muito tempo, né? A Limbo passou... A Limbo foi muito marcante, mas ela ficou um ano só aberta. Pouco tempo. Pouquíssimo tempo, é porque é muito marcante, né? Foi realmente uma livraria que me marcou muito, talvez por eu ser amigo dos donos, mas enfim. Eu lembro. E você tá para abrir uma livraria também, né? Exatamente. Como é que tá sendo essa livraria? Como é que vai ser? Eu tô para escolher o nome ainda, tá? Se esse episódio for no ar, quando o nome for escolhido, vai aparecer o nome agora na legenda, certo? O nome vai ser... tá ali para garantir. Isso. Aí, vamos ver, tem que escolher o nome e tal, a gente tá vendo. A livraria, a minha editora, né, a Escribas Editora, ela está se juntando com uma outra editora que se chama CJA, que é de um parceiro meu e concorrente chamado Cleudivan Jânio. A gente está juntando as duas editoras para ter uma livraria nossa. A livraria nasceu da seguinte necessidade, né? As mulheres estavam reclamando da quantidade de caixas de livros nas nossas garagens. E a gente precisava de um estoque. Pô, a gente precisa, Cleudivan, alugar um balcão, vamos rachar esse aluguel, a gente bota as coisas lá e tal, tira da nossa casa e tal. E a gente começou a estudar essas coisas, e aí a ideia vai amadurecendo, né? Pô, e se a gente tivesse, se além de galpão, tivesse um escritóriozinho para a gente trabalhar e fosse um showroom também, tipo, os livros já estão lá, se alguém quiser comprar um livro, passa lá e pega e tal. Aí você sabe onde isso vai dar, né? Acabou que a gente, abrir logo uma porra na livraria e vamos embora. Porque a gente também tem uma necessidade muito grande de lugares para fazer lançamento dos nossos livros. Fica um negócio meio mambembe. Já tem local dessa livraria? Tem, vai ser no Natal Sul, que é aquela galeria que fica ali, tem um Ester Bom ali, que fica na Prudente. Prudente de Moraes. Sei. Aí fica na Prudente, próximo aonde naquele centro comercial que tem ali na Prudente. Colado com o SEI. Sei onde é que é. Colado com o SEI. Na esquina... Perto de umas concessionárias de carro ali. Tem ali, exato, em frente a Conjol, em frente a onde foi o Hiper Bom Preço, é ali, Natal Sul. Tem uma copiadora, tal, a livraria dentro, no corredor interno, o que é bom pra gente, porque a gente vai poder fazer... À noite fecha lá, só fica aberto a gente e a sorveteria. Quer dizer, mentira, a gente não fica aberto à noite, tá, jovens? Não ficamos abertos à noite. Mas em dia de lançamento a gente vai manter aberto para fazer os lançamentos. E isso também é bom, porque a gente sempre é uma peregrinação para fazer lançamento. Vamos fazer num bar tal, no bar X, agora a gente vai fazer lá. Vai ter um local só, né? Um dos motivos da sua entrevista aqui era a gente falar de veraneio. Porque essa entrevista vai pro ar no veraneio. E veraneio eu acho que é uma coisa espetacular, porque eu sou de Brasília, né? Eu vim morar em Natal, acho que eu já tinha uns 11 para 12 anos. Não sabia que você era de Brasília. Sabe que você era de São Paulo. Não sou de Brasília. São Paulo não. Pelo amor de Deus. Que isso? Pelo amor de Deus. E aí, eu não tinha esse conceito de veraneio. Quando eu vim para Natal, eu comecei a ver essa coisa de todo mundo em janeiro, muda para casa de praia. E eu vi que era um movimento muito forte, né? Uma coisa cultural daqui. E eu acho até que não existe em outras... Não sei se em outras cidades do Nordeste existe, isso é tão forte como aqui. Mas é uma coisa que não é nacional. E você escreveu um livro de crônicas, né? Sobre o veraneio. Eu queria saber, né? Esse livro foi escrito há mais ou menos 20 anos atrás. Né? E eu queria saber o que mudou do veraneio de 20 anos atrás para o veraneio de agora. Mas lá em Brasília ninguém veraneava, não? Não, assim... Tô de sacanagem. Foda, né? Ei, vamos...
Você não tinha uma casa à beira-mar, não? Lá em fazer uma... Isso é a casa à beira do Congresso Nacional, à beira de uma pista, né? É. Que minha mãe construiu. O que é que acontece? A cultura é muito forte aqui, né? O Pablo Capistrano até tem uma frase sobre isso, né? Que o carioca vai à praia todo dia, o carioca vai à praia toda semana. O natalense só vai uma vez por ano, mas ele vai em dezembro e volta em março. Era muito forte, ainda é. Agora, com o crescimento da cidade, de repente reduziu mais, mas tem muita gente que tem essa coisa arraigada, sobretudo de uma classe média mais alta, né, que mantém a coisa do veraneio, de ir em 1º de janeiro e voltar, passa o mês de janeiro inteiro, ou então volta só no carnaval, quando é de uma condição mais privilegiada e tudo, ou então quando é uma praia próxima, porque hoje em dia, com o crescimento da cidade, também tem isso. A pessoa continua veraneando mesmo sem estar de férias, porque ela consegue vir trabalhar todo dia. Aí, uma coisa que denuncia o meu primeiro livro, ter várias crônicas de veraneio, primeiro é a condição social, né? Dá pra ver, tá muito na cara que eu fui super criado no danonismo, né? Desde com pera. Exatamente, assim. Eu não comecei na literatura com a revolta sobre as coisas difíceis pelas quais passei e tudo. Apesar de que, claro, como todo mundo tem histórias de tragédia e tudo, que independem às vezes, de classe social, infelizmente, que acontecem coisas ruins, mas a minha escolha para a entrada na literatura foi através do humor. E o veraneio entrou porque era uma realidade que eu conhecia por estar ali, eu vivia aquilo todo ano. Você era uma veraneava época... onde? Era Pirangi. Tá pior, vai ficando pior, vai ficando pior. Vai. Isso. E como é que era veranear em Pirangi no seu tempo? Era muito bom, cara. Pois era bom. E por isso que o livro ficou bom. Porque, assim, segundo meus poucos leitores na época, porque eu jogava bola, a gente paquerava, a gente se divertia entre amigos, bebia, aprendia a beber, né? Estava começando aquela coisa, iniciando a maioridade, né? E tal, após os 18 anos. Sempre. E aí essas histórias vão aderindo. Quando você está começando a escrever, você não tem uma voz. Você escreve com a voz dos livros que você lê, das coisas que você vê, das referências que você tem, tá? Então, eu escrevia muito influenciado pelo Luiz Fernando Veríssimo, que era o meu autor preferido na época. E aí eu escrevia, tinha livros do Veríssimo que eram histórias brasileiras de verão. Que ele falava de histórias em praia, falava, como tudo da obra dele, falava de família, de amizades, de paqueras, de namoros, de relacionamentos, de pais e filhos. E essas coisas tem no meu livro, relacionamentos de amigos, de pais e filhos, de tentativas de paquera, a musa do verão, a pelada na praia, os jogos de tabuleiro, né, que é uma coisa de férias, né, de jovem, de adolescente, o jogo de War. Tem Jogo um de War clássico. Casa de praia. Tem uma crônica que eu falo sobre, caiu o microfone de Fábio, vou ficar falando por ele. Ele está nesse momento me elogiando, vocês não estão ouvindo, mas ele está falando maravilhas. E aí tem uma crônica que eu falo sobre o jogo de War. E aí narro tudo e tal. Aí falo de surf, falo de pelada, falo dessas coisas, que é o que acontece na praia. E a prática do veraneio, ela está muito presente e às vezes ela aparece também na minha obra, é muito recorrente a crítica social, né? Aquela coisa do... como diz o Antônio Prata, aquele jovem meio intelectual, meio de esquerda. Sim. E aí eu tenho um personagem que eu criei ainda nesse primeiro livro, que é o Manocelo, que é um cara super criado no leite com pera, super playboyzinho, estudante de colégio religioso na capital potiguar, aquela coisa que é super eu e tal, branquinho, sabe? Aquela super protegido, né? Que só bebeu depois dos 18 anos.
E aí, sendo que ele inventa de ser progressista, de ter uma coisa de esquerda. Aí, esse personagem é um alter ego que eu criei, sendo que aí o meu humor sempre foi muito autodepreciativo. Por que que eu critico tanto a classe média? Porque eu sou um filho dela. Por que que eu tiro tanta onda com essa turma, essa classe social natalense da qual faço parte e que eu ridicularizo tanto nas minhas crônicas? Porque eu sou parte dela. Então eu falo com propriedade. O Manocelo, ele é como se fosse um alter ego meu, só que muito mais caricaturizado. Então, eu, além de tudo, eu fiz dele um rapper. E aí, tem uma hora que o cara pergunta, pô, mas como é que tu quer ser rapper? Você é todo playboyzinho, tu nunca subiu um morro. Aí ele falou, quando eu era criança, subiu do Careca. Tem umas coisas assim que aí você vai ridicularizando. E aí, até um amigo meu, né? Vou rasgar logo aqui, né? Que a bebida tá entrando, a gente vai saindo. Foca, ele me falou, né? O Anderson Foca, que não gosta das coisas que eu escrevo mais, porque, pô, tu tá ainda escrevendo essas coisas? Sabe? Ele falou um dia desse sobre o meu livro, que é o... Qual foi os meus últimos livros? O de capa azul? O último livro? Não, o penúltimo. O antepenúltimo. O não... Amor Fábio. Começa com não. É o Não Peça Nudes, Papai. Não Peça Nudes, Papai. Foca leu e falou, pô, tu ainda tá escrevendo essas coisas e tal, mas, pô, é meu estilo, cara, eu gosto, sabe? Eu escrevo, eu gosto, eu acho que ficou bom esse livro também. E aí, eu tô escrevendo um que ele vai chamar Condomínio Residencial Beverly Hills. Sim. Ele só vai sair em 2025, até para evitar complicações. Eu sou gestor público hoje, então não quero arriscar uma exoneração precoce, né? Não quero sofrer de exoneração precoce. Então, o Condomínio Residencial Beverly Hills está ficando maravilhoso, tá? Ele tem por exemplo, tem uma crônica lá que eu tô falando que é sobre um jovem que chama os pais para um jantar que ele quer sair do armário e tal. E aí ele pega e revela para os pais. Aí, não, tudo bem, meu filho, a gente aceita você é gay? Aí ele fala, não, gay não, eu sou de esquerda. Sabe? Não, onde foi que eu errei? Aí tem umas coisas, tem uma outra lá, tem outra crônica, um chá revelação de classe social, que o seu fazem e tal. Aí eu tô fazendo esse livro, que é o Condomínio Residencial Beverly Hills, onde a sua família é feliz. Você acha que essa questão da classe média, esse preconceito da classe média, eles, sei lá, estão mais evidentes ou estão maiores hoje do que há 20 anos? O que acontece é que... Então, a própria caricatura da classe média, eu acho que está mais forte hoje do que há 20 anos atrás. Eu acho que é um fenômeno de redes sociais, né? O que acontece é que há 20 anos atrás as redes sociais não eram tão ostensivas na nossa vida. E outra, as pessoas tinham mais vergonha, né? Eu acho de ter certas opiniões, sabe? Existia certo pudor. As pessoas tinham vergonha de serem burras, né? As pessoas tinham vergonha de serem burras. Ninguém tem vergonha de ser burro, né? Existe burro e foda-se, né? E existe um fenômeno que é a ostentação da própria ignorância, que é tipo... se você quer criticar, teve um cara aqui de Natal que quis criticar o Antônio Nóbrega, né, que se apresentou num evento da prefeitura, e aí, porque o Antônio Nóbrega fez uma declaração lá que ele não gostou, ele falou, um tal de Antônio Nóbrega que eu nunca ouvi falar. Cara, isso diz mais sobre ele do que sobre Antônio Nóbrega, entendeu? A ostentação da ignorância não deveria ser motivo de orgulho, e é só o que a gente vê nessa galera que quer dar uma de cagação de regra de extrema-direita, de querer se impor pelas opiniões gritando e tudo. Elas não têm vergonha de ter opiniões que a gente, inclusive, estudou no ensino médio, que não é legal achar isso bom, sabe? Opiniões de extrema-direita, por exemplo, que são super ligados a um certo movimento político que surgiu ali no meio do século passado, né, que a gente sabe no que deu, na Segunda Guerra e tal. As pessoas hoje se identificam com um espectro político que se aproxima muito disso, sabe? E elas falam com orgulho e tem essa questão de serem nitidamente burras, né? E aí...
É isso que eu acho que é mais assustador nos tempos de hoje, né? É uma espécie até de louvor à burrice. Eu acho que o próprio Humberto Eco, não lembro se foi o Humberto Eco, se eu estiver errado, o Ramon vai me corrigir, que falou que as redes sociais estavam formando uma geração de estúpidos. Eu acho que ele falou isso tem uns 10 anos, 15 anos. Eu lembro que quando eu li isso, eu achei um absurdo. Mas quando você olha hoje em dia, você vê que as pessoas estão sendo burras, e estão gostando de serem burras, e estão tendo audiência sendo burras, né? E tá uma coisa assim muito forte, assim, né? Humberto Eco, é verdade, ele profetizou isso. Profetizou isso há 10 anos atrás. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, se você fosse escrever o Verão Veraneio hoje de novo, o que teria de diferente no livro? O que seria de diferente? Porque quando você escreveu, você era um jovem que estava lá curtindo, e agora, se você ainda veraneia, você veraneia com 2 filhos, com esposa, já está em outro contexto, né? Não, e tem muito mais coisa que a gente não para perceber, mas a transformação da sociedade foi muito mais profunda e para melhor. Vou te falar uma coisa, eu acho que se eu for revisitar os meus primeiros textos, com certeza eu vou achar muita misoginia, por exemplo. Eu acho que seria a primeira coisa que eu tiraria, assim, talvez muita coisa, porque a gente fala de desconstrução, né, do esquerdomacho, a desconstrução, né, aquela coisa do mas se você pensa em você de 2016 para cá, você era outro. Completamente. Você pensava de uma forma, você falava, verbalizava coisas que hoje você não falaria, porque fala, pô, isso é escroto, eu não posso falar isso. Eu não posso pensar assim. De 2016 para cá, 2016 era uma pessoa que eu acho que eu tenho vergonha de opiniões ou de pensamentos que eu tinha porque não eram amadurecidos ou porque eram referentes a assuntos que eu não fazia a menor ideia de que eram temáticas ou importantes para certos grupos e tudo. E aí você vai aprendendo e evoluindo, né? Essa é a lógica, a não ser que você seja um burro, né? Como a gente falou aqui. Mas, ou então tá fechado para aprendizado. Aí se você pega esses livros de 2006, pô, 2004, aí com certeza muita coisa de conteúdo assim. Agora, eu tenho vontade de revisitar esses meus primeiros livros. Tenho feito algum exercício assim na série que eu desenvolvo, que é Crônicas na Escola. Nesse Crônicas na Escola, eu pego textos, é uma série em que eu pego textos meus antigos, atualizo e retiro qualquer coisa que possa causar incômodo ou que não... São livros censura livre para serem adotados em escola, certo? Então, algumas coisas são bem inocentes. Por exemplo, tinha uma crônica antiga minha que o personagem no final dizia: se eu me arrepender, eu ligo a cobrar. Aí eu atualizei para: se eu me arrepender, eu mando mensagem de áudio. De áudio. Mas aí também foi uma atualização também de tecnologia, né? Sim, mas eu faço isso. Porque as crianças, acho que talvez nem entendam o que é ligação a cobrar, né? Você pega não adolescente entende. de 12, 13 anos, não vai saber o que é uma ligação a cobrar. Agora, eu fui recentemente numa escola, Newton Braga, Escola Estadual Newton Braga, e essa escola, a professora estava trabalhando vários livros meus para os alunos. E ela trabalhou um livro meu antigo, que é o É Tudo Mentira. Sim. Cara, eu fiquei com vergonha. Tinha muita misoginia. Tinha um texto lá que era completamente estúpido. Assim, não é que o livro está lá ainda. Eu quase que roubo da escola e tal. Eu falei, não, gente, para. Aí a professora, não deixa. Eu quero que elas estudem isso, até para elas poderem argumentar por que elas acham errado, por que aquilo tá, não sei o quê. Mas, entendeu? Mas é um retrato de época também, né? De como que a gente pensava e de como que a gente foi educado na época. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com a Danina, para a Revista 14. Inclusive, eu deletei essa entrevista depois que eu reli essa entrevista. Era uma entrevista completamente misógina, principalmente da minha parte. Eu vendo as perguntas que eu fiz para ela nos textos, eram coisas que hoje, quando eu olhei, eu fiquei com vergonha. Né? Então, acontece. Eu acho que a gente... Talvez raro, mas época, acontece muito. Talvez naquela época a gente não tivesse a educação, não sei se é educação, mas eu acho que todo esse debate sobre feminismo, esses debates políticos que as redes sociais trouxeram, né? Porque nem tudo é lado ruim, né? A rede social trouxe
e deu voz a uma legião de imbecis, mas ela também trouxe discussões que fizeram a sociedade, ou pelo menos uma parte da sociedade, evoluir muito. Principalmente com relação ao feminismo, a posturas antirracistas, a esse tipo de postura, e que quando você vai rever alguma coisa que você escreveu anos atrás, você vê, poxa, como eu pensava diferente, né? Como aquilo mudou, né? Então, acho que tem um pouco desse caminho, né? Se você é uma pessoa aberta, se você é uma esponja, está aberta a adquirir conhecimento e evoluir, aí você passa a pautar a sua vida pelo respeito, né? Você respeita as mulheres, respeita as pessoas de uma classe social inferior, inferior no sentido de menos endinheirada, menos poder aquisitivo, menos poder né? aquisitivo. Você respeita pessoas distintas com relação à cor de pele, e você respeita a sexualidade das pessoas. Não é tão difícil, entendeu? Não é tão difícil. As pessoas complicam porque, de novo, elas são pouco inteligentes, sabe? Ou estão fechadas à evolução. Aí, se você está fechado, você não vai evoluir. Mas tem um negócio do Borges, um conto do Borges, que é maravilhoso, como tudo que ele escreveu, que é Funes, um Memorioso, que o cara fala, é um cara que é a maior memória do mundo, ele lembra de tudo, absolutamente tudo. E aí o narrador, ele vai conversar com ele, e aí fala, mas como é lembrar de tudo? Aí ele fala, poxa, se eu observo um cachorro de frente e depois esse mesmo cachorro de lado, para mim, ele não é o mesmo cachorro. Eu sempre vejo esse conto como uma analogia do você agora é mas daqui a 5 minutos você é outra pessoa, é outro Fábio. Eu acho que tem até um negócio chinês que fala que nunca o mesmo homem vai passar no mesmo rio. Exatamente. Mas exatamente. É a mesma analogia. A mesma É a coisa. mesma analogia. Se eu mudaria... O que você mudaria no seu livro a partir das suas percepções de veraneio hoje, 20 anos depois dos veraneios de 20 anos atrás? Cara, 20 anos depois a cidade é outra, né? E a prática do veraneio também muita coisa mudou. Eu manteria no livro a mesma verve, porque a gente falava de coisas boas, veraneio, que é a pelada, a ida aos shows, a paquera e tudo, mas hoje em dia o show não é mais no mesmo lugar, o show é em outro lugar. Hoje em dia, por exemplo, existe muito mais engarrafamento, a questão do cajueiro se tornou uma questão muito presente, com certeza estaria presente, né, no meu livro. Eu falaria muito também com propriedade de alguma coisa de varandas no litoral norte, né? Que é uma coisa onde são tomadas decisões políticas. Né? Isso. Eu poderia, por exemplo, tem uma crônica minha que entrou não sei, não entrou em livro nenhum, mas é The Muriel Connection, né? Que é falando dessas coisas de esse pessoal mais abastado de Natal que se reúne no mês de janeiro nessas varandas e começam a falar de política, né? Porque o pessoal de Natal, como não lê muitos livros, não vê muitos filmes, não tem muita referência cultural que preste, ele só tem praticamente um assunto, né? Que é quando acaba uma eleição, quem vai concorrer na outra. Quem vai ser o candidato. Né? Isso é para quem não sabe, né? Tem a história de que na casa de praia em Muriú, o pessoal decide a questão política. Não, eles erram todas as previsões. Não sempre, né? Na crônica eles erram tudo. Mas aí pronto, esse tipo de conteúdo, de brincadeira, esse tipo de espírito tem que ter. Mas aí eu vou falar um pouco da sua experiência pessoal. Porque quando você passava o veraneio 20 anos atrás, você passava como... Você tinha seu pai, sua mãe, você era o filho que estava lá, o jogo. Agora você é o pai, né? Você passa com sua esposa, com seus filhos, então eu imagino que a experiência de veraneio deve ser muito diferente para você hoje em dia. Mas mais ou menos, porque há 20 anos atrás, não, há 20 anos, né? Porque esse ano já é atrás. Mas enfim, há 20 anos eu já era um jovem adulto. Então eu já ia, por exemplo, a pipa e passava perrengue, porque tudo era caro, sabe? E tudo. Então, a idade muda, mas os perrengues são meio que os mesmos, né? Porque uma coisa que a gente aprende na vida adulta, né? Ou na vida de classe média, é que por mais que você lute, os boletos sempre vencem. Então, eu acho que haveria uma atualização de tecnologias, de discurso, talvez algum tipo de conteúdo que na época era normal, hoje em dia eu suavizaria e tudo, mas
a verve seguiria a mesma, aquela coisa de ridicularizar E personagens? Você é um exímio criador de personagens da fauna natalense. Isso. Você criaria algum personagem novo? Ah, com certeza, com certeza. Naquela época, vamos recapitular, né? Tem a Patricinha Cultural, Patricinha Cultural, o fez Maconheiro sucesso, Militante. o Maconheiro Militante. né? Quem mais? Tinha muita gente, Jorge. né? Tinha o surfista que foi jogar War, tinha um monte que não entendia nada, não entendia as regras, né? E tudo. Vai criando, aí o Manocelo, né? Mano Surgiu na Celo, época, Mano o Celo, Cruvinel surgiu na Cruvinel. época. A gente vai criando esses personagens baseados, né? Mas hoje em dia, qual em personagem observações. seria esse novo? Ah, Tem o tem desafio. muito, cara. Cara, tem um exercício de criatividade que eu sempre fazia, era pegar, por exemplo, a música da moda do ano, né? E fazer uma crônica em cima dela. Tipo, sabe, eu era feio, agora eu tenho um carro, Sim. né? É porque a gente não lembra mais, porque é um monte de música merda e tudo, mas... São músicas feitas para durar aquele períodozinho ali, Aquele acabou, ano né? e tudo. Aquele mês, às vezes, né? Mas, cara, tem, por exemplo, no meu livro novo, vai ter um blogueiro, tá? Que ele tem um blog, né? Que é o blog do GB, né? Que é o blog do Gordo Buceta. E tá lá. E, enfim, pode ser qualquer pessoa, assim, não fiz baseado em ninguém. Mas... Pode ter um podcaster também, né? Pode, Podcaster, Personagem é algo que você sempre vai criando, Uhum. né? Porque ele é um retrato do tempo que você vê, que você vive. Então, pode ter, por exemplo, uma coisa que a Ademara faz muito também, que é o esquerdomacho desconstruído. Sim. Né? Aquele cara, você é tão inteligente para a sua idade, né? Então, não quer ir lá em casa ver uns poemas em minha autoria musicados no violão. Então, ela faz isso muito bem, cria esse personagem muito bem. Talvez eu pudesse criar coisas que a gente vê na cidade mesmo e tudo. Eu criei uma série sobre empreendedorismo local na época, que tinha um cara que era o Babão, né? Sim. Aí tinha o outro que ele falava muito bem, mas não tinha conteúdo, então Sim. ele enganava Tipo um muita coach, gente, né? tipo um coach, exato. né? A gente já tinha coach aqui em Natal há muito tempo. Um cara que chega de fora, meio chiando, meio que falando de uma coisa meio assim. Aí eu fiz uma trilogia do empreendedorismo, que era falando de 3 tipos de pessoas que enganavam muito os empresários locais e acabavam sendo muito remunerados. Tinha os advogados picaretas, cara. Você lembra deles? Eram o Pinto e Rego Advogados Associados. Que eram os caras que só sabiam falar difícil e nunca ganhavam uma causa. Mas eram os advogados mais contratados da cidade e tal. Ah, cara, personagem, teve muito. E problemas também, né? Eu arrumei inimizades. Processos. Processo. Eu fui processado por uma personagem. Foi. Eu escrevi uma crônica chamada Baile dos Coroas, em que a personagem principal tinha um nome próprio lá. E aí tinha uma pessoa de Caicó com esse mesmo nome e que frequentava o Baile dos Coroas, que ficou irada, me processou, danos morais, pediu a Perdeu, e aí você teve que pagar. Perdeu, fui absolvido. Não, você foi tive- absolvido? Então? Então tá Estou bom. Meu réu primário Tá está guardado muito ainda. bem guardado para alguém que mereça, entendeu? Mas, cara, ela me processou e aí teve toda aquela foi audiência, audiência de conciliação, audiência que não houve acordo, aí foi para a juíza, teve audiência. Aí eu tinha que levar testemunhas de defesa. E aí eu pensei, caralho, quem eu levo de testemunha de defesa? Eu vou levar escritores, porque a tese de defesa que era que a mulher tinha interpretado errado o texto, sabe? Não era para ela, eu nem conhecia ela, não sabia nem que existia essa mulher. Mas a carapuça serviu, né? Porra, eu Serviu, né? eu queria levar Manuel Onofre Júnior, que é promotor, não, mentira, Manuel Onofre Júnior é desembargador aposentado. Sim. Eu queria chegar logo com uma carteirada assim, sabe? Um Chegar negócio logo grande, né? humilhando logo. Um escritor que é desembargador aposentado.
Sendo que eu só fui atentar para essas coisas que eu tinha que levar uma testemunha meio que na véspera, né? Aí eu fiz, não, cara, não vou ligar para Dr. Onofre uma hora dessa, não. Vou ligar para escritores que sejam mais próximos. Aí liguei para Pablo Capistrano e para Patrício Júnior. Os dois, cedo da manhã, estavam lá comigo para me defender e tal. E aí teve audiência e aquela coisa. Teve uma coisa que Patrício falou lá, que a advogada falou, eu protesto, e a juíza, deferido, e Nossa, Patrício teve que aquela- calar a boca. Aquela coisa bem de filme, né? Bem Patrício de foi o filme. auge da vida dele, até Nossa. então, né? Hoje em dia ele viveu mais coisa, mas eu fui processado por uma personagem, fui ameaçado, cara, tive inimigos. São coisas que, quando você é jovem e solteiro, né? Você escreve e sem muita consequência. Porque eu acreditava, e agora é sério que eu vou falar, eu acreditava de verdade que Natal poderia ser melhorada através desse tipo de denúncia que eu fazia, meio brincando, meio sério e bastante contundente. Eu achava que eu poderia bater em quem, segundo o meu julgamento, merecia apanhar. Mas isso é uma visão muito do jovem, né? Como diz o Daniel Furlan, quando você é jovem, você acha que sabe tudo, porque você é burro, né? Mas aí eu achava que eu poderia contribuir com a melhoria da cidade, denunciando práticas ruins, nocivas, desonestas. Mas você não acha hoje que isso não ajuda, pelo menos, Não. a melhorar a cidade? Você Não acha que adianta nada. Não adianta nada. Prejudica o emissor da mensagem, porque fecha portas, de repente evito de conseguir certos empregos, evito... E não ajuda, a sociedade é aquelas pessoas também, você tem que ter empatia também, que às vezes ela não está sendo ou desonesta, ou picareta, ou errada, ela vive em erro, não é por maldade, é porque ela acha que não tem nada de errado em dizer aquilo, ou fazer aquilo, ou trabalhar daquela forma. É uma prática que foi isso é uma visão muito desenvolvida. conformada, não? Acho, mas é porque eu sou um velho. Por isso que o nome da minha editora hoje é só Escribas, tá? Não é mais... Eu sou conformado porque eu entendi, eu compreendi com a idade que você não pode ficar o tempo todo dando murro em ponta de faca. Mas você não acha que esse espírito juvenil também tem uma coisa boa nele? Apesar de ser murro em ponta de faca, apesar de ter todas essas questões que eu concordo demais, eu já fui processado também algumas vezes e tudo mais, mas você não acha que esse espírito juvenil não é uma coisa que às vezes empurra a sociedade para frente, mostra algo, evidencia algo? Porque a gente vê hoje muito nessa galera mais jovem, e fazendo a relação do tempo que eu tinha meus 20, 21, 22 anos, uma galera muito mais militante, né? Uma galera tem muito mais ideologia, que acredita na coisa, que vai, que cancela, que às vezes até pesa a mão demais, né? Mas você vê que essa coisa da militância é muito forte, né? Essa coisa de mudar o mundo, eu acho que é mais forte do que na minha geração. Mas é o papel deles. Eu já dei o meu lugar, eu já encontrei, não é mais o meu lugar de fala. Não sou mais jovem, né? não sou mais jovem. É mais o nosso lugar de Você, fala. quando tem uma turma nova, inclusive talentosa, inteligente, dedicada, militante até, você sai da frente e dá lugar para eles. Deixa eles revolucionarem. Você, no caso eu, acho que dei uma boa contribuição, e a melhor contribuição que eu posso dar hoje, mesmo desse jeito conformado e tal, porque é o espírito que eu, de repente, tenho hoje como pai de 2 filhos, como uma pessoa que precisa ter outras preocupações e que talvez acredite que não vai mais transformar a sociedade. É isso aí. Continua sendo. As coisas que eu escrevi não mudaram nada. E outras pessoas que estão começando agora... Mas vamos supor que sua filha, quando ela fizer os 20 anos dela, ela decida escrever crônicas do jeito que você escrevia. Nesse espírito Sim. militante. Pode. O que você vai falar para ela? Assim? Ela pode. Eu acho que ela vai estar cumprindo o papel dela no ciclo, né? Porque o meu pai,
com 20 e poucos anos, ele estava preso, né? Literalmente. Meu pai passou um ano preso, em 1964, ele foi preso político. Não era porque estava vendendo cocada, né? Ele estava no tempo dele. Lutando contra a ditadura. Lutando contra a ditadura e tentando fazer a revolução que ele entendia naquele tempo. O meu pai, na maturidade, ele não era mais um revolucionário. Pelo contrário, eu olhava para o meu pai, mas como assim, cara? O meu pai, eu achava ele conservador pra caramba, inclusive, sabe? A conta não fechava para mim. Aí como é que esse pai que eu conheço foi esse pai que as pessoas me contam que ele foi, que está nos livros de histórias. Se eu pegar qualquer livro no Sebo Vermelho ou na UFRN sobre Comissão da Verdade, essas coisas e tal, tá lá a foto dele, ficha criminal, a porra toda. A diferença é que eu vivi numa época em que as crônicas que eu escrevia não iam me levar na cadeia, né? Eu não era mais ditadura, não era mais essas Qual é o nome do coisas. seu pai mesmo, cara? Zé Arruda Fialho. Zé Arruda Tu Fialho. bota no Google, a primeira coisa que aparece é a ficha criminal dele. Pá, bem grande lá. Então, quando Mas ele ele foi tem preso. orgulho dessa época? Ele morreu ano passado. Tinha. Meu pai tinha muito orgulho. Contou altas histórias, né? Se ele tivesse vivo aqui, eles fazem uma mesa espírita depois, né? Que ele tem muita história para contar. É a história da prisão dele. Ele contou tudo, assim. Deu esculhambação em político, em avião, sabe? Que depois que a ditadura acabou, aí ele encontrou com um político aqui que era aliado, sabe? Aí ele deu uma esculhambação no cara, sabe? Tá. Eu acho que, Tem muita eu acho que história essa boa. geração do seu pai e tudo mais, esse pessoal é uma geração que também tem uma coisa muito de ter se decepcionado muito, né? É uma geração que lutou e depois meio que se decepcionou. Ou amadureceu, Fábio. Vem a idade, aí você tá cansado, sabe? Aí, tipo, você quer outras coisas. Ou então você aprendeu certos atalhos, você de repente tá mais prático, mais pragmático. Pô, o que é que eu sou bom? Eu sou bom em publicar livro. Eu vou fazer isso agora, eu vou publicar o livro do Fábio, do Pablo, focar da Cristal, nisso, né? do não sei o quê. E aí gasta a tua energia fazendo as coisas que tu é bom, sabe? E fazendo coisas que não te prejudiquem, que não atrapalhem com que você faça... Tem uma vida tranquila, né? Também. Uma vida tranquila. Uma vida tranquila, né? Uma coisa mais de boa, né? Tem uma frase que o contexto não é exatamente essa, mas também o autor, não sei quem é, mas que o Antônio Prata falou uma vez, né? Que tirando onda uma vez, ele falou que se você não é de esquerda aos 20, você não tem coração. Se você não é de direita aos 40, você não tem cabeça, sabe? Aí eu não vou tão longe, mas eu entendo essa minha acomodação como um tipo de maturidade. Vou dar um exemplo. Uma vez me disseram que, sabe aquelas vezes que você está digitando uma mensagem agressiva contra uma pessoa, você está brigando no WhatsApp, internet, né? ou vai postar uma coisa na rede social bem agressiva assim, aí você desiste no meio, apaga e não posta. Me disseram que isso é sinal de maturidade. Mas, segundo essa nossa conversa aqui, também pode ser interpretado como... poxa, mas será que não é uma falta de rebeldia, de verbo? Não sei. tem as Mas, duas coisas. por exemplo, eu acho tão bizarro encontrar gente de 20 anos de direita. Não, mas isso aí é. Isso Tipo, aí é. Teve uma vez que eu saí num bar e eu conheci um casal de jovens, de 19 e 20 anos. Traders. Traders, toda nessa... Eu acho que pode ser até um personagem, né? O jovem trader. Jovem trader. Pode ser de 19 anos. Que Inclusive é um assunto que está bombando em Natal hoje, né? Só esse ano, 2023, teve umas 3 fraudes, cada uma de 40 milhões. Né? Cada uma de 40. Eu não sabia nem que existia 40 milhões em Natal. Manda esses 40 milhões pra cá, né? Porra, velho. Fazer muita Exatamente. coisa com esses 40 milhões. Pois é, eu conheci dois jovens traders, um menino e uma menina, e aí eles eram de direita. Eu achei aquilo ali, assim, eu achei espetacular, porque não casa comigo o jovem de direita. Eu falei, pô, você é de direita, por que você é de direita? O que faz você ser da direita? E tudo mais. E aí começou aqueles argumentos
que o capitalismo é o melhor sistema e que não sei o quê, que não gosta do feminismo e que aí começou também uma coisa muito moral, né? Religiosa, Cara, moral. mas vamos lá. E aí eu achei, pô, a gente tá perdido Você mesmo, não frequenta muito escola privada de Natal, não, velho. né? Não frequento. Pois é, cara, calma, é uma realidade. Você não tem ex-colegas de escola de Natal, não, né? Não, Mas você não muito estudou. pouco. Eu estudei, mas Cara, é pouco, assim. tu frequenta um grupo de WhatsApp de ex-alunos de escolas privadas de Natal. É isso aí. Os meninos também, é isso aí. Mas, pô, se a gente tem jovem de direita, por que a gente não vai ter velho de esquerda? Porque vai ter que equilibrar Mas esse tem, jogo. porra. Vai ter que equilibrar esse Mas jogo. tem. Tem que equilibrar mais esse jogo. Porque eu acho assim bizarro isso, cara. Não, cara, mas não. As pessoas, elas desenvolvem os valores e as opiniões e tudo. É muito mais uma questão de classe social, de família e de entorno. Se o jovem, ele tem no entorno dele pessoas que pensam de um jeito, é muito difícil que ele, até por uma questão de pertencimento, de grupo, de aceitação, é muito difícil que ele vá ser um rebelde ali dentro, a não ser que ele queira chamar atenção, e muitos jovens querem tudo, mas é uma questão muito mais... O fato de você dizer, eu não admito que não tenha um jovem que pense desse jeito, mas se o cara só entende aquela realidade, mas pô... não é uma coisa que eu não admito, mas eu acho meio triste. Sabe? É meio triste, Tem- porque a pessoa não... Tem um humorista não tem muito bom, sonho, Tiago né? Santinelli. Tu vê esse cara? Não Vejam Tiago Santinelli, é maravilhoso. E ele pega, ele faz reacts, faz umas coisas. Aí tem um moleque que ele tira o couro do moleque, é o Kid Invest. É um investidor de 13 anos. Aí ele tem um vídeo que ele fez que é três crianças melhores que o Kid Invest. Aí ele bota lá, aí é aquele bebê fumante da Malásia. Esse Kid Invest não aguentava 2 carteiras de Marlboro Red. Aí o outro era uma menina pastora. Aí falou, isso sim é empreendedorismo? Porra de day trade, porra. Empreendedorismo é dízimo. Então, e assim vai. Ele vai... É um cara bem irreverente, o Tiago Santinelli. Mas vamos mudar de assunto, que aí tá falando de política aqui, vamos falar de futebol. Falar de Queria só futebol. deixar Palmeiras claro que quem campeão. está insistindo nesse assunto foi você, por falando Palmeiras- da tristeza dos jovens de direita. Palmeiras campeão, né? Campeão brasileiro, vai com tudo aí. Porque eu sei que você é um fã de futebol, né? Mas aí eu queria... A primeira pergunta que eu quero fazer, que é algo que eu não sei, que é uma curiosidade minha. Em Natal, você é ABC ou América? Cara, eu tenho o maior carinho pelas 2 agremiações e tudo. E em cima do muro, isso então não vale. Cara, eu de Ou do verdade, crime. eu não sou nenhum dos dois. Mas eu prefiro que o América ganhe do ABC. Mas Mas já foi no estádio? foi, Ver o jogo do América e tal? foi. Anos 90 eu ia muito, sabe? Mas recentemente você foi ou não? Fui. Quando ele subiu, eu fui em alguns jogos. Você foi no jogo do acesso? No do acesso eu não fui, mas eu fui em 2 anteriores, sabe? Que ganhou, inclusive, ganhou do Motoclube. Eu fui em alguns jogos. Eu acho que eu posso dizer que eu sou América. Eu posso, mas não tem aquela coisa da paixão, entendeu? Do ficar triste, do perder, do ir dormir puto, do perder a noite, como eu tenho com o Flamengo. O Flamengo eu fico triste quando perde, eu fico puto quando tem um ano de merda como esse, sabe? Mas como é que você virou flamenguista? É porque Natal Meu todo mundo é padrinho. flamenguista? Meu padrinho. Não, em Natal tem muito flamenguista. Não era um caminho tão difícil, mas o meu padrinho, ele morava no Rio e era conselheiro do clube. Muito próximo. Meu padrinho era rico, né? Meu padrinho, ele investia em... Trader? Não, era trader. Trader? Só que na época Na dele época, não trader tinha, mas era papel, Bolsa de né? Valores. No Rio tinha Bolsa de Valores. Ele investia em terrenos, era coisa imobiliário. E aí ele tinha os terrenos em Campos. E aí descobriram a bacia de Campos. E aí ele ficou rico da noite pro dia, assim, puf, e tal. Quem conta a história é Zé Camelo, do Sebrae. O Zé Camelo estava no dia na casa... O Zé Camelo morava no Rio, era superintendente do Sebrae aqui do Rio Grande do Norte. Ele morava no Rio com um pai.
era estudante e ele estava no dia que o meu padrinho ficou rico. Nossa. Ele estava presente, ele me contou essa história, assim. E aí ele tinha isso, aí ele, porra, o cara rico no Rio de Janeiro, anos 70, porra, aí era o rei, né? Ia pro teatro, influenciou muito culturalmente minhas tias, irmãs do meu pai que moravam lá, aí conheci artista e tudo, e como ele era flamenguista, a minha família de Caicó, ela era metade Flamengo, metade Vasco. Você é nascido em Natal, Sou. mas a sua família é de Caicó, É. Seridó. Certo. E aí já era naquele tempo metade Flamengo, metade Vasco, né? A informação dos anos 50, 60 chegava muito no Brasil, no Nordeste, pelo rádio. Sim. E o rádio, as grandes rádios da época, a Rádio Nacional do Rio, Ari Barroso, essas coisas, isso vai influenciando, né? E aí o meu padrinho teve a oportunidade de ir para o Rio, morou lá muitos anos e aí virou conselheiro, virou influente na política do Flamengo, essas coisas. E aí o meu irmão mais velho, quando o Flamengo ganhava alguma coisa, meu pai Vasco, e aí o meu irmão estava em dúvida, era criança e estava em dúvida. Aí o meu padrinho ligava lá para casa, e quando o Flamengo era campeão assim, e aí falava, Marquinho, peraí que eu tenho uma pessoa querendo falar com você. Aí ele passava, era Zico, entendeu? Nossa. Aí Zico falava com meu irmão, Marquinho, Zé Augusto está dizendo aqui que você está em né? dúvida. Aí é difícil também. Aí ele não tem converteu o meu irmão. E aí o meu irmão mais velho me converteu. Aí não tem como competir, né? Zico ligando pra casa da pessoa, não tem como. Eu aprendi muito cedo, criança, cara, ainda ali em 86, eu criancinha, foi o meu irmão que me ensinou que seleção brasileira não importa. O que importa é o clube do coração, entendeu? Ainda bem que eu aprendi isso cedo, né? Que é uma coisa... E é verdade, né? Assim, a gente que gosta de futebol, a gente até gosta de ver jogo da seleção em Copa do Mundo e tal, mas a gente fica puto com a data FIFA. Exatamente. Aí, o meu irmão me ensinou isso muito cedo, o Flamengo é o que importa, seleção não. E eu tive a felicidade de aprender isso muito cedo. Eu demorei um pouquinho mais para aprender. Você que é fã de futebol, você teve um podcast de futebol. Foi. O Doentes pro Futebol. Como é que foi essa experiência? Foi excelente. O Doentes Futebol é um site, é um perfil, né, de redes sociais bombado, tem um site também, e nacional. E aí eles estavam querendo diversificar, voltar a resgatar o canal deles no YouTube. E aí o Thiago Garcia, que é irmão do dono, estava coordenando essa parte. Aí ele me chamou para fazer uma temporada de entrevistas. E como eu tenho um relacionamento muito bom com vários escritores, formadores de opinião, pessoal, comunicadores, aí a gente fez 8 entrevistas que foram muito legais. Teve até uma jogadora do Palmeiras na época, Ari Borges. Ari Borges. Que é da e seleção aí, brasileira também, né? Feminina. Mas aí durou uma temporada só, porque o dono do site, que é o Felipe, ele é muito desconfiado e possessivo lá do site. O site foi algo, e os perfis foram algo que ele criou e organicamente eles aconteceram. E ele ficou enciumado de outras pessoas colocarem a mão na criação dele. Então ele não encorajou a gente em quase nenhum momento. E quando acabou a primeira temporada, que a gente começou a conversar sobre a segunda, a gente não conseguiu patrocínio, ele não se empenhou muito em ir atrás de patrocínio. Não rolou. Aí a gente trabalhou uma temporada de graça, não ia trabalhar a segunda de graça. Mas você não tem vontade não de ter um projeto específico de futebol, trabalhar com essa paixão ou não? Tem. Ou sua multitarefa já terminou aí? Talvez. É que na época eu estava querendo que isso se tornasse uma renda, sabe? E não rolou. E aí eu desapeguei. Sim. Eu desapeguei, porque é uma Pra coisa... frente, né? É uma coisa que eu aprendi até na própria atividade publicitária mesmo, é que quando uma ideia não vai adiante, você tem que desapegar e partir para outra, porque senão é trabalho. Tem que saber que aquilo é trabalho. E aí outros projetos e outros trabalhos foram dando certo, eu foquei neles. Tá, mas a gente já falou de um monte de coisa aqui nesse podcast. A gente falou de Cavaleiro Zodíaco, falou de Jogos Escribas, de literatura, falou de veraneio, mas a gente não falou de você como publicitário. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua persona de publicitário, sobre como que você começou a trabalhar como publicitário em Natal e um pouquinho sobre o mercado de publicidade daqui. Eu comecei no Rio de Janeiro.
Quer dizer, mentira, eu fiz faculdade de comunicação em Natal. Você né? fez na UNP? As duas eu fiz. Eu As era duas. jornalismo de manhã, publicidade Jornalismo à na noite. UFRN e publicidade na UFRN. Na UNP, exato. E aí eu me identifiquei mais com texto publicitário. Tinha mais a ver comigo. Eu queria ser redator publicitário porque pagava melhor, porque o meu texto tinha a ver, eu gostava dessa coisa de criar. E tinha também, o André Laurentino que fala isso, é a forma mais organizada que se tem de ganhar dinheiro escrevendo, como redator publicitário. E aí eu me especializei nisso, eu fui para o Rio de Janeiro estudar 1 ano em especialização em criação publicitária, me tornei redator, estagiei numa grande agência lá, na época era Giovanni FCB, e voltei com uma bagagem bacana. Cheguei aqui de cara com um portfóliozinho que eu tinha feito, consegui um emprego na Artce, assim, que era a grande agência da época e é até hoje. E trabalhei um monte de anos lá, até que criei uma agência minha que a Artce comprou. E aí pronto, cara, eu ganhei mais de 30 prêmios com publicidade, ganhei de tudo, assim, de prêmio Bárbaro, a finalista profissionais do ano da Globo, a um monte de coisa. E esse ano, né, que eu voltei a atuar na área também recentemente, umas 2 campanhas. Em 2022 eu fiz um monte de campanha, foi bom pra caramba. Inclusive uns com uma equipe muito legal aqui e tal. Você tava nela. E aí eu fiz para Plano B, uma agência muito boa aqui de Natal, a melhor agência de Natal hoje, tá? Eu fiz para Plano B uma campanha para a Prefeitura de Macaíba. E a gente fez um jingle lá que ficou muito legal, assim, que é todo bem marcado e tudo. E ele foi escolhido num prêmio de marketing político nacional que teve, o 3º melhor jingle político do ano. Foi algo assim. Chique. Meu filho, isso não é para lacrar, eu nem saio de casa, entendeu? Fico até intimidado aqui agora. Isso aí. Mas como é que você enxerga o mercado de publicidade muito, em Natal? Assim? Mas eu já falei muito sobre mim. Fale você um pouco sobre mim. Tá? O mercado de publicidade em Natal, cara, Natal sempre foi um celeiro de muitos talentos. Muita gente boa. Sobretudo na parte de arte. Muitos diretores de arte daqui são sensacionais, maravilhosos. Até hoje, assim. Eu venho de uma geração que é Caio Vitoriano, George Rodrigo, Renato Quaresma, um monte de gente. Explode muito fora daqui, né? Isso. Aí, redatores, quando você vê, tem Patrício Júnior, João Saraiva, diversos outros, assim, que também despontaram. É uma turma muito talentosa mesmo. O mercado daqui acaba sendo prejudicado pela economia, né? O mercado de varejo, de empresários caretas e de donos de agência careta também, aí acaba isso prejudicando. Mas ainda assim, na média que a gente vê por aí, é uma publicidade bacana, eu gosto e tudo. E pronto. Mas se seu filho chegasse para você e falasse, pai, quero ser publicitário. Não. Inclusive, já deu esse assunto, acabou, certo? Vamos pro próximo, o que é que você perguntar aí mais? O próximo assunto, o último assunto. Publicidade é 30 segundos, entendeu? Aí acaba a propaganda e vamos pro próximo. Então, para encerrar aqui o podcast, essa conversa que já está em mais de 1 hora, eu vou perguntar sobre a editora, né? A Jovens Escribas fez 20 anos, e você já chegou, inclusive, a anunciar o final da editora, e depois você voltou atrás. E aí eu quero saber o que fez você mudar de ideia, e se você tem alguma novidade, algum anúncio aí para esse aniversário de 20 anos da editora. Tá vendo? Esse é um assunto bom de responder. Esse aí eu vou responder demoradamente, aí o editor depois ajeita, corta outras coisas que se mantém, porque esse assunto é bom de responder. Cara, seguinte... a Escribas passou por momentos muito difíceis, ainda estamos vivendo isso, porque você não sai facilmente de uma situação dessas e tal. A gente estava ali com aquela dificuldade, era uma coisa recorrente, assim, tinha épocas de mais prosperidade, tinha épocas de desânimo e ficava nessa alternância. Mas aí a gente teve uma crise que começou ali no fim de 2016, início de 2017, e aí a gente foi com a recuperação lenta. 17 melhorou, 18, 19, aí veio a pandemia. E aí pronto, aí a merda virou boné. Quando a gente viu, a gente estava muito endividado, e aí afetou nesse ponto da minha vida, a Jovens Escribas era a minha única fonte de renda, entendeu? E aí, realmente,
A gente não sabia que a pandemia ia durar tanto. Eu achava que ia durar meses. E aí você vai, não, pera, alguns meses, vou pegar uns empréstimos aqui que me ajuda a me segurar e depois eu volto. Aí depois, caramba, não tá terminando, né? Vamos lá, aí você pega outro empréstimo para pagar o primeiro. E aí começa, daqui a pouco você está pegando... e aí teve a Lei Aldir Blanc, que aí deu um respiro. E aí melhorou, mas aí não adiantou porque a pandemia durou mais um ano, cara. E aí pronto, realmente no final de 2021 eu cheguei ao fundo do poço e anunciei o final da Editores, né? Cara, não dá mais, eu vou embora, vou embora não, né? Vou embora deixar todos vocês sem pagamento, não. Eu falei, eu vou acabar com a editora, arrumar emprego e tudo e vou acabar com isso que está deficitário, não dá certo. Mas aí eu tinha um estoque de muitos exemplares de livro ainda. Aí eu falei, mas agora que está voltando as atividades presenciais, eu vou pelo menos durante o ano 2022 vender o que eu tenho. Aí, então vai ser o fim, mas não é um fim repentino, é um fim que vai durar ainda um ano. Eu falei isso no meu texto. Eu lembro. As pessoas têm que ler isso. Aí, sendo que o que aconteceu em 2022? As coisas começaram a dar certo. E como eu não gastei com investimentos novos, tudo que eu vendi em 2022, eu tive algum investimento para participar de feira, algumas coisas assim, mas não teve novidade de publicação. Então, vamos dizer, eu faturei 2x e tive o custo de x. Sim. Foi 100% de lucro, sabe? Assim, ou 50%, eu não sei, vocês que dizem. Mas aí acabou o ano e ainda teve a perspectiva com a perspectiva de um governo que ia voltar com o Ministério da Cultura, transformar a Lei Aldir Blanc, ter lei Paulo Gustavo e transformar a Lei Aldir Blanc em política permanente e tal. Aí eu falei, poxa, bicho, eu roí o osso, vou perder o filé? Aí eu fiz um outro comunicado, que era, e se eu desistir de desistir? Em janeiro desse ano. Eu li. Aí você leu, mas muita gente não leu. O pessoal, hoje mesmo, eu encontrei com Tanda Macedo, Sim. que é autora de livros infantis, né, além de grande cantora, grande artista, e ela pegou e falou assim, Fialho, eu publiquei o meu último livro, independente, porque eu achava que você não estava mais publicando. Quer dizer, o anúncio do fim da editora repercutiu muito mais do que o anúncio de que não vai mais acabar, sabe? E agora, a gente vai completar 20 anos em 2024 e eu quero publicar no mínimo 20 livros durante o ano. Eu quero publicar... Já tem alguma coisa na agulha aí? Muita coisa. Eu quero publicar mais mulheres do que homens nesse ano. A gente vai publicar Candice Azevedo, Sarita Bito, Clotilde Tavares, livro novo, inédito de contos. A gente vai publicar, provavelmente, Tanda Macedo, né, um livro junto com Georgia Hackett. E muitas outras coisas. Deixa eu ver mais. Agora eu não estou lembrando de poucos, mas eu tenho uma lista de um monte de Já gente. feitinho, Já estou com vários deles, já estão conversados, já estão negociados, já estão... Vou começar o desenvolvimento agora. Coisa boa, coisa boa. Exato. Tem que arrumar dinheiro para publicar esses 20 livros, mas os 20 livros vão sair. Ó, pessoal, dinheiro aqui para Ciara, para publicar os livros. Vou articular. Sim. Ação Leitura deve voltar. Sim, outra boa. Explica para o pessoal que não sabe o que é o Ação Leitura. Ação Leitura é um evento de incentivo, de estímulo à leitura para jovens, sobretudo em escolas, sobretudo escolas estaduais, e que é um grande evento que acontece durante os principais ele acontece durante uma semana, mas ela cresce e acaba se expandindo para 3 semanas com eventos. Além a gente lota o Teatro Alberto Maranhão durante uma semana inteira, só com estudantes vendo palestras, bate-papos com escritores e tudo gratuito, todo evento é gratuito. E a gente, além disso, promove outros eventos satélites, que a gente chama, com parcerias com grupos culturais também da cidade. Por exemplo, a gente tem uma parceria com Clowns, que era autores e atores, que eram leituras dramáticas. Aí tem uma parceria com grupos coletivos de poesia da cidade, que era o Iapôs Poesia, que era um sarau. Aí tinha várias coisas, tinha sempre um encerramento
que a gente fazia lá em Ponta Negra, né, num bazar independente. Agora a gente quer fazer Independente. a Feira Livros no Parque das Dunas, ou no Bosque das Mangueiras, a gente quer fazer num dos dois locais. Mas, enfim, a Ação Leitura é um grande evento de incentivo à leitura, de grande porte mesmo. As últimas edições, que foram 2016 e 2018, a gente contemplou mais de 10 mil estudantes em cada uma delas. E tá faltando, né? Evento literário na cidade. Tá faltando evento literário na faltando cidade. evento. Tá Assim, faltando. Isso é muito importante, essa notícia da volta. Tá faltando investimento público em literatura. Nós somos uma manifestação artística negligenciada pelos poderes públicos, porque nós somos uma arte silenciosa. O escritor, ele não sobe em palco, ele não sobe em trio elétrico, ele não ensaia, não faz apresentação pública em praça, ele não expõe, não faz as paredes mesmo, não ficam expostas como a arte de rua. E todas essas artes são legítimas e merecem o investimento público. O audiovisual também, o filme ele aparece no telão e tudo exibe. Todas essas artes são legítimas e merecem o investimento público. Tudo que eu, como agente literário, quero e exijo do poder público de todas as esferas é que haja uma equidade e que a gente, por ser uma arte silenciosa, não seja negligenciado, como tem acontecido em todas as esferas. Na esfera, inclusive municipal, da qual eu faço parte da gestão, a literatura não tem vez. Não tem vez. E isso, na condição de um secretário de cultura que a gente tem, que é escritor e é acadêmico da Academia de Letras também, não deveria acontecer. Enfim, essa é uma batalha que tem me incomodado muito ultimamente e que eu vou começar a falar. Triste, né? Triste isso. Triste, mas vamos lá, Mas vamos enfim, à luta. para a gente encerrar, eu queria que você desse uma indicação. Uma indicação que pode ser de um livro, mas eu acho que pedir para você indicar um livro vai ser uma coisa meio óbvia. Acho melhor não pedir. Vou pedir para você indicar um filme ou uma série muito boa aqui para os espectadores, para a gente encerrar. Tá. Não vale Power Rangers. Não vale Power Rangers nem Cavaleiros do Zodíaco. Nem Cavaleiros Zodíacos, nem Power Rangers. Vamos lá. Eu vou indicar, em vez de um livro, deixa ver, eu vou indicar um escritor. Não, mas não pode ser, já tá. Não, mas ou uma série ou um filme. Pode? Livro e escritor é muito fácil para você. Eu vou indicar uma série, um filme também. Pronto. E tal, Então mas é porque você é dono da pergunta. A resposta é minha. Responda o que eu quiser. Tem um escritor que Olha a rebeldia juvenil aí. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o Bernardo Carvalho, romancista. Leiam Bernardo Carvalho. Qualquer coisa dele, qualquer coisa. Muito bom. Sim, é muito bom. Já li o livro dele. Muito bom. Deixa eu ver uma série. Cara, as duas séries de 2023 que eu mais gostei foram The Last of Us e Cangaço Novo. Tá? Muito boa, as duas muito boas. The Last of Us e Cangaço Novo foram duas séries que eu gostei muito. Fui pouco ao cinema esse ano, mas se eu pudesse indicar um filme, eu indicaria Argentina 1985. Muito bom. Muito bom também. Ricardo Darín, né? Muito bom. Existe uma lei federal na Argentina que todo filme nacional tem que ser com Ricardo Darín. Entendeu? Pouca gente sabe disso. Né? Isso aí é quase verdade. o cara ali, né? Mas beleza, Fialho. Muito obrigado aí por aceitar o convite do podcast. Você é um dos nossos primeiros entrevistados de muitos. Muita boa sorte aí nesses 20 anos das Jovens Escribas. Muitos bons veraneios e muitos personagens marcantes aí nos próximos anos. Exato, obrigado pelo convite. E eu desejo toda a boa sorte do mundo aos próximos entrevistados para tentar, covarde é quem não tenta, fazer uma entrevista tão boa quanto essa.